Olá, pessoal, tudo bem? É uma alegria imensa nos encontrarmos mais uma vez nesse canal. Sempre abordando um assunto interessante das Escrituras Sagradas, temas que às vezes são combatidos, às vezes são nem mencionados, mas que criam alguma polêmica. Eu creio até que, na verdade, a polêmica não está no livro, mas sim naquele que o interpreta de uma forma, digamos, fora de contexto. Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre Gênesis 1 e 2, né? Que, aliás, esse é um livro bastante combatido já há muito tempo, porque vai na contramão, por exemplo, da teoria da evolução, do Big Bang, cria uma polêmica se os dias da criação são dias literais ou eras, né? Vamos tentar entender um pouco mais essa questão, né? Vamos lá. Primeiro, vamos tentar equacionar. O livro do Gênesis, ele está inserido no Pentateuco, né? Que é atribuída a esse livro a Moisés, né? Os 5 livros da Bíblia, os 5 primeiros livros da Bíblia, com exceção do último capítulo de Deuteronômio, porque aí Moisés já estava morto, aí ficaria difícil ele escrever, né? Mas, em suma, os livros do Antigo Testamento, os 5 primeiros, são atribuídos a Moisés, né? Mas vamos lá, vamos tentar entender. Primeiro, vamos tentar entender quem era Moisés. Moisés era um hebreu que foi deixado no rio Nilo pela sua mãe biológica, tentando salvar a vida dele, né? Porque os egípcios estavam matando as crianças, né? Daquela faixa etária. E Moisés acabou sendo encontrado pela filha do faraó, né? E foi criado dentro dos ensinamentos e da cultura egípcia, né? Veja, mesmo ele sendo um hebreu, ele foi adotado como um egípcio e estava sendo preparado, certo? Para poder assumir todo aquele trabalho, toda aquela herança de realeza dos egípcios. Tem muita gente que acha que Moisés era até um tanto quanto inculto, porque quando ele fala com Deus, né, no episódio da sarça ardente e tal, que ele tem o contato com Deus, ele prefere não falar com os egípcios, né, com o faraó, alegando que ele era um homem de palavras duras, de boca dura, né? E aí ele pede o auxílio de Arão, seu irmão, né? Então, Arão devia ser mais um relações públicas, né, em relação a Moisés. Agora veja, esse tipo de alegação não tem fundamento, porque como ele estava sendo preparado para ser um faraó, ou um futuro faraó, ele participou da vida acadêmica egípcia, que era bastante avançada para a época, né? Então, essa teoria de falta de conhecimento, inculto, não douto, né? não tem sustentação. Não existe sustentação. Claro que nós podemos até entender que Moisés era um homem de talvez um tanto quanto intransigente, né? Com um caráter um pouco mais forte, digamos assim. Tá? Mas não tinha nada a ver com desconhecimentos acadêmicos da época.
né? Quero fazer uma pequena menção, até antes de entrar no assunto. Naquela época, os egípcios, eles acreditavam que os seres humanos eram o produto de umas pequenas minhoquinhas que, na época das cheias, o rio Nilo depositava na beira do rio. E dali surgia o ser humano. Por que eu quis abordar fiz esse pequeno parêntese? Porque se nós vermos o Pentateuco, que se atribui a Moisés, ele foge de todo o conhecimento egípcio. Ele fala sobre a criação por intermédio de um Deus único, né? Jeová. Ok? Então perceba, por que ele fez isso? Por que ele não atribuiu o conhecimento que ele tinha? Porque, na verdade, o que ele queria era passar para as pessoas a veracidade da situação. E não contos que não tinha nenhuma sustentação acadêmica, científica, seja lá o que for, ou de que forma denominavam naquela época. Tá? Então veja, foi exatamente por isso que eu fiz essa saidinha, para poder justificar que Moisés poderia ter utilizado de todo o seu conhecimento acadêmico para escrever o Pentateuco dentro da concepção de interpretação egípcia. Mas não, ele fala toda a interpretação e toda a veracidade, toda a verdade, dentro de um conceito hebraico, dentro de um conceito de um único Deus. Ok? Mas vamos lá, vamos agora para Gênesis. Muito bem, vamos entender. Gênesis 1 e 2 fala da terra, da criação da terra, do mundo, do universo e da árvore da vida. Olha só o paralelo. Se nós formos para Apocalipse 20 e 21, Apocalipse 20 fala de um novo céu e de uma nova terra, e no capítulo 21, ele fala sobre a árvore da vida. Veja bem, se Gênesis 1 e 2 não for verdadeiro e não for literal, nós também não podemos crer em Apocalipse 20 e 21. Porque os dois falam exatamente a mesma coisa. Ou seja, o que Deus fez, ele começou a Bíblia na criação e termina com uma nova criação. Um novo céu, uma nova terra e uma nova árvore da vida. Ok? E se nós pegarmos esses 4 capítulos, aí nesses 4 capítulos não existe a presença do pecado. Toda a Bíblia tem o pecado. De Gênesis 3 até Apocalipse 19, por exemplo, nós temos a presença do pecado. Gênesis 1 e 2, Apocalipse 20 e 21, não tem o pecado. Ou seja, começamos com uma excelente criação e terminamos com uma excelente recriação. Ok? Isso tudo feito e planejado por Deus. Mas vamos lá. Um dos pontos que se ataca o Gênesis é se Gênesis, na criação, dos 6 dias de trabalho de Deus e o 7º de descanso, tá certo? Se são literais ou se são eras. Muito bem. A palavra hebraica para a palavra dia é a palavra Yom. E Yom, ela tanto significa dias literais, como ela pode significar também eras, um espaço de tempo maior do que dias literais de 24 horas, por exemplo. Tá? Mas como é que nós vamos saber, então, se Gênesis está se falando em dias mesmo, de 24 horas,
ou se são espaços de tempo muito maiores, porque aí corrobora com a teoria da evolução, Big Bang e tudo mais. Nós vamos trabalhar em cima disso também. Tá? Veja, a palavra ion, ela tanto serve para uma coisa como para outra. Só que nós temos 3 regras aqui. Tá? Quando essa palavra ion, no hebraico, ela vem antes dela por um artigo definido ou indefinido, a, o, tá? Ou numeral, ou a expressão tarde e manhã, não tem por onde escapar. São dias literais. Não são eras. Não são eras. Não tem como afirmar isso. Os dias são dias de 24 horas. Ok? Então, Deus fez o mundo, fez o universo em 6 dias e no 7º repousou. No 7º descansou, abençoando o 7º dia, que era o dia de sábado. Tá certo? Muito bem. Então, nesse ponto, nós não podemos fugir. São dias literais de 24 horas. Por exemplo, vamos lá. Vamos dar um exemplo. No 6º dia da criação, Deus criou os seres vivos e o homem. E foi a tarde e a manhã do 6º dia. Percebeu? Nós temos a tarde e a manhã, nós temos o numeral, porque quando é seguido quando tem um numeral antes também, ele condiciona aquele ion num dia literal de 24 horas. Tá? E temos o artigo. Se nós pegarmos a Bíblia, percebe que ele sempre coloca o numeral, ele coloca tarde e manhã e o artigo. Portanto, não tem como fugir. Muito bem. Mas aí, então, agora entra o assunto. Mas espera um pouco. A ciência, ela já comprova o Big Bang. Né? O Big Bang. Muito bem. Na verdade, pessoal, a ciência, ela não trabalha com um atestado verídico final sobre o Big Bang. Né? São pressupostos. A ciência trabalha em cima de pressupostos. Até porque não dá para nós... Não estávamos lá no início para podermos saber se o Big Bang realmente aconteceu. Né? Mas nós temos aí algumas dicas dentro da concepção científica. Né? Veja, vamos abordar um assunto por um lado mais científico da coisa. Tá? Bom, essa é a minha área de trabalho. Tá? Minha área acadêmica de trabalho é nisso que eu vou começar a falar agora. Ora, a ciência, ela não procura dar veracidade a Deus, especificamente. Ela procura saber o quê? O mundo foi criado ou surgiu espontaneamente? Né? Bem, a ciência já consegue entender que ele foi criado. Por quem foi criado não é trabalho da ciência descobrir. Ela só precisa saber. O mundo foi criado ou surgiu espontaneamente. Vamos lá. Vamos deixar um pouquinho de lado o conceito, a crença pela fé. E vamos trabalhar um pouco com os conceitos científicos. Ok? Tem uma lei que determina, né, todo o funcionamento de todas as coisas.
incluindo o universo, incluindo o mundo. Ela é a segunda lei da termodinâmica, ou seja, a lei da entropia. Ok? O que significa esta lei? Essa lei, ela diz o seguinte, veja, não é uma teoria, é uma lei, ok? Por exemplo, a evolução é a teoria da evolução, ainda não virou uma lei. Agora, a segunda lei da termodinâmica, que é a lei da entropia, é uma lei, já está estabelecida. Muito bem, ela afirma o seguinte, que tudo começa do organizado e vai em direção ao desorganizado. Isso é a entropia. Tá? Vamos dar um exemplo. Por exemplo, você compra um carro, aí você deixa o carro parado. Mesmo não usando esse carro, ele ficando parado, com o tempo, ele tem uma tendência de se desgastar, né? Ele vai sofrendo a ação de intempéries, vai sofrendo a ação do oxigênio, óxido redução, todos esses conceitos, mesmo você não utilizando, ele quando foi criado, ele foi criado perfeito, ok? E na medida que o tempo passa, ele vai se deteriorando. Isso acontece com o carro, com a casa, com os móveis, com tudo, inclusive com nós, né? Nós nascemos perfeitos e começamos a caminhar em direção à morte. Ou seja, nós vamos, ao longo do tempo, nos deteriorando por mais esforços que a ciência médica faz para prolongar a nossa vida. Mas isso é uma lei, não temos como escapar disso. Não existe como escapar. Ora, a teoria do Big Bang, ou a evolução, tá certo? Ela diz exatamente o contrário. Que o mundo foi criado desorganizado e caminha para a organização, com a expansão do universo e uma série de teorias. Stephen Hawking, acho que isso não me falha a memória, no livro O Universo numa Casca de Nós, talvez entre a página 70 e 80, depende muito da versão que as pessoas têm dessa edição, desse livro, ele diz o seguinte, ele explica todo o efeito científico do mundo, né? Mas quando ele chega num ponto onde ele não consegue ter uma explicação científica plausível, ele o denomina como fatos desconhecidos. Né? Fatos desconhecidos. Vamos lá. Agora, voltando um pouco para as escrituras, Moisés, fugindo do faraó, abriu o Mar Vermelho. O que significa isso? Leis desconhecidas. Ok? Perfeito. Jesus, por ocasião de uma festa, ele transformou água em vinho. O que é isso? Leis físicas, químicas desconhecidas. Não é isso? Então, tem uma série de menções na Bíblia que vão ao encontro das leis físicas, químicas, biológicas desconhecidas. Né? Jesus ressuscitou Lázaro por intermédio do quê? Das leis físicas, químicas, biológicas desconhecidas, olhando pela ótica da ciência. Muito bem, leis físicas, químicas, biológicas desconhecidas, indo para a fé, nós conhecemos como, que palavra? Milagre. Leis físicas, químicas, biológicas desconhecidas. Agora, tudo isso aconteceu.
Tudo isso tem amparo da fé e da história também. Né? Muitos catedráticos da antiguidade já mencionavam esses milagres. Né? Catedráticos judeus, não judeus, cristãos, não cristãos, pagãos, não pagãos. Mas o fato é que alguma coisa aconteceu por intermédio de leis físicas, químicas, biológicas desconhecidas. Ora, vamos lá. Então, o Big Bang, ou a evolução, ela se apoia nas leis estranhas da física, química, biologia desconhecida, que nós chamamos de milagre. Portanto, a ciência, repetindo o que já foi dito antes, não estando preocupada com o nome de quem criou o mundo, ou o universo, tá? Ela se apoia no conceito de ser um mundo criado, ou ser um mundo que surgiu espontaneamente. Ora, em final da história, falando como um religioso, que nem sempre fui, mas falando como um cientista, que por muito tempo fui, até hoje sou, certo? Eu não posso crer que do nada tudo se criou. Até porque, olhando pela teoria do Big Bang, não existiu nada, né? Porque se existia a micro-nanopartícula, não existiu nada absoluto. Alguma coisa existia. Para poder criar essa explosão, essa expansão, algo tinha que existir. Né? Porque senão nós caímos naquele conceito, né? Ex nihilo nihil fit. Ou seja, traduzindo, do nada, nada se cria. Né? Ou seja, eu vou te dar um montão de nada. O que você vai fazer? Com nada? Nada, absolutamente nada. Né? Então, nós temos que parar um pouco, tanto alguns cientistas repletos de tendências e de crenças pessoais, porque até para ser um ateu tem que ter fé, né? E também com os religiosos que querem a todo custo provar a existência de Deus. Então, para os cientistas, o que eu poderia dizer, se atenham na verdadeira e pura ciência. Para os religiosos, fanáticos, com o perdão da palavra, Deus não precisa de advogado, pessoal. Deus nos colocou aqui, Cristo nos colocou para sermos testemunhas, para apresentar ao mundo o nosso Deus. Nós não precisamos defender Deus. Deus é suficientemente capaz de se defender sozinho. Quem somos nós para defender Deus? Quem somos nós? Nós só temos que apresentá-lo e apresentar a nossa fé naquilo que nós cremos. E a ciência deixar de ser tendenciosa também. Porque, na verdade, eu quero fazer uma correção. A ciência não é tendenciosa. A ciência ela é pura. Alguns cientistas são tendenciosos. Isso tem que parar, porque senão você não pratica a ciência. Você pratica a tua tendência de crença, que transforma em ciência, simplesmente. Isso não é uma verdade. Ok? E veja, falo isso como religioso e como um cientista também. Certo? Muito bem. Se eu for ler
Gênesis 1 e 2, a criação, todos os pontos se encaixam, todos eles. E veja, analisando o livro, né, de Gênesis, os capítulos 1 e 2, pela ótica da ciência. Da ciência, tudo se encaixa. E isso, inclusive, nós vamos abordar em outros vídeos. Vamos trabalhar um pouco situação a situação, né? Versículo a versículo. Vamos transformar um versículo que foi escrito num idioma que não é o nosso, para costumes que não são os nossos e para uma época que nós nem existíamos. Então, vamos simplesmente interpretá-la de forma clara, objetiva e não tendenciosa. Não tendenciosa. Ok? Muito bem. Esse tema é um tema que nós vamos abordar mais vezes, né? Porque ele é um tema bastante rico em informações, né? Depois nós queremos também enfatizar, por exemplo, o dilúvio. Bom, isso são assuntos para os próximos vídeos. Mas eu quero deixar bem claro, toda a Bíblia, toda, sem exceção, devidamente interpretada, ela anda em conjunto com a ciência devidamente conceituada e estabelecida. Ok? Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo e vamos abordar mais profundamente. E qualquer dúvida que vocês tenham, eu estarei sempre à disposição. Ok? Agradeço a todos e desejo que Deus os abençoe grandemente. Até a próxima. Tchau.